Pessoal, eu sei que eu disse para você que nós havíamos concluído os banquinhos pequenos. Só que aí vão voltando na mente alguns projetos que eu já fiz, eu vou me lembrando, e que ficaram para trás e que sem querer a gente pulou. Então eu preciso trazê-lo também para que você tenha mais opção. Eu fiquei devendo para vocês o banquinho mais simples que existe, o banquinho mais fácil de fazer, mais barato e que também vende, que não vai ter dor de cabeça nem encrenca que os outros banquinhos trazem. Foi bom termos feito os outros, porque você aprendeu, de qualquer forma foi um exercício. Eu estou acostumado a fazer aquele tipo de banquinho, que a gente faz aquele cruzamento aqui, põe aquele furo aqui no meio, que é a lateral dele. Ok, nós vamos fazer hoje um banquinho. Eu estou com sarrafo aqui de 18, mas a gente vai simular. O mínimo para você fazer ele é com sarrafo de 20. Você compra aí, se você tiver um sarrafo de 20, ou você corta uma tábua com de 20. Pode fazer até com 30. Pode fazer com 30, vai ficar um pouco mais largo, vai ficar um pouco diferenciado. Mas de 20 dá uma beleza melhor. Nós vamos cortar aqui um sarrafo de 20, mais ou menos com uns 24 centímetros, 22 centímetros de altura. Vai ser a lateral dele. Deixa eu pôr mais pra cá para ficar melhor para você entender. Na verdade, vamos cortar dois sarrafos desses. Dois sarrafos com... Vamos jogar 22 centímetros, só para você ter uma noção melhor. Eu vou marcar aqui dentro, você entender o comprimento. Por 20... por 20 de largura. O meu vai ter 18, como eu disse, mas vamos simular que o meu fosse com 20, só para você compreender. Ele vai ter uma tampa aqui. Esse comprimento para ficar legal, o comprimento dele sempre, o assento tem que ser maior que a altura, assim, para dar um estilo legal. Geralmente, esses banquinhos pequenos, geralmente você faz isso. Então vamos jogar 25 aqui. 25 centímetros de comprimento nele, pelos mesmos 20 de largura, que ele tem aqui, ele vai ter que manter os 20. E aqui aquela segunda peça de 22. Eu vou mudar a câmera um pouquinho para pegar melhor, eu já volto. Pronto, pessoal, está mais ampliado, acho que dá para você ver melhor agora. Então, os 25 de comprimento em cima por 20 de largura, duas peças de 22 de comprimento por 20 de largura, que vão fazer as ligações. E aqui dentro, ele vai levar um sarrafo de 10, para você ter uma segurança. Pode ser um sarrafo de 8 centímetros de largura, pode ser um sarrafo de pallet, pode ser eucalipto. De 5 não é legal, o mínimo de 8, vamos colocar 8, 7 centímetros até 10, para que ele dê uma segurança legal. Ele vai ficar aqui no meião por baixo. Basicamente é aquele banquinho que fizemos o primeiro modelo, só que sem aquele corte aqui, aquele furo. Ele vai ser totalmente quadrado. Aqui nós vamos achar o meio dele, vamos colocar 2 parafusos aqui com tampão, 2 desse lado, 3 parafusos em cima desse lado ligando essa peça com essa, uns 90 graus, e aqui 3 parafusos. Tá feito o nosso banquinho. É o banquinho mais fácil de ser feito, mais simples de ser feito. Vai ficar muito bonito igual aos outros. Não tem diferença. Banquinho até moderno. Você pode arredondar aqui essa aqui na tupia. E essa daqui, se quiser. Se não quiser, se tiver sem tupia, pode fazer na grosa. Pode fazer no formão, aquele arredondamento que você sabe fazer no formão. Com a planinha manual, com a planinha elétrica. Ou deixar quadrado. Eu vou deixar o meu quadrado porque fica mais bacana. Fica um estilo diferente. Eu não vou deixar aqui pra fora hoje saliência no banquinho, que a gente sempre deixa aquela parte pra fora, saindo. Eu não vou deixar hoje não. Eu vou fazer ele totalmente rente, que é o estilo dele. Se você quiser deixar ele pra fora, você deixa aí aqueles 3 centímetros a mais. É opção sua. O meu modelo que eu já fiz para vender, que eu sei que vende, pelo menos, é esse daqui. Eu vou fazer esse modelo, eu vou seguir essa regra, até para ser mais rápido, mais fácil, mais barato. É uma peça para você vender com rapidez, para não ter muita encrenca, não ter muita dificuldade. Se alguém encomendar, por exemplo, uma loja, encomendar com você, eu quero 10 banquinhos desses, você faz ele brincando em 2, 3 dias, 4 dias, uma semana no máximo. Você consegue entregar os 10, dependendo do equipamento que você tem, dependendo da ferramenta que você tem. Eu sempre digo isso também, isso é uma regra até para quem dá orçamento. É muito difícil você calcular e generalizar orçamento. Eu fiz uma aula sobre isso no passado, até removi ela porque estava com problema no áudio. É muito complicado quando você generaliza orçamento. Eu vejo isso muito lá no meu grupo do Facebook, no Marcenaria Rústica, de marcenaria, quando alguém pergunta, como é que eu faço orçamento? E aí sempre surgem aquelas ideias mirabolantes, generalizadas. Você cobra tanto e acabou. Você faz em um dia, você faz em meio dia. Depende de cada pessoa. Cada pessoa tem um equipamento, tem um tipo de ferramenta, tem um tipo de espaço, dispõe de um tipo de conhecimento. Então, por exemplo, eu posso ter uma serra e eu faço um banquinho desse aqui em meia hora, 1 hora. Ou eu posso não ter uma serra, só o serrote. Eu vou levar pelo menos umas 4 horas, talvez, para fazer esse banquinho ou mais. Então não dá para somar tempo de trabalho. É muito complicado porque depende muito do que a pessoa tem. Mas resumindo, é um banquinho que não vai demorar muito para fazer. Por isso que eu estou trazendo ele para você, porque ele vai te trazer essa vantagem de venda.
E se for para sua casa também vai ficar muito bonito. Se você quiser acrescentar aqui aqueles tachões pretos que você já sabe fazer, também fica legal. Ou um cravo preto que você também já aprendeu a fazer, de cada lado. Dá mais um detalhe nele, mais um estilo. Aí vai de gosto. Vou separar os sarrafos aqui pra gente começar a fazer as medições e iniciarmos nosso banquinho. Pessoal, esses daqui são os 2 sarrafos que eu separei, que eu tenho aqui ainda, aquele resto de obra. Você vê que tá com bastante cimento. Tá bem detonado os 2 lados. Que eu vou usar como exemplo. Como eu sempre digo, o seu vai ficar mais bonito, porque provavelmente você vai trabalhar com pallet, com madeira mais bonita, com pinos novo. E eu vou trabalhar com esse aqui porque é um exemplo. Em compensação, eu tenho um pouco mais de trabalho, eu vou ter que limpar isso tudo, mas vai ficar legal. O meu tá com 18, como eu disse, eu tô frisando muito isso para você entender, não vou te mentir. Poderia falar você que tem 20, mas não tem 18, mas você vai fazer o seu com um mínimo de 20, vai ficar mais bacana. Eu vou limpar isso aqui, já separei aquela grosinha velha que eu vou passar para tirar o excesso de cimento. Depois eu vou prender na morcinha, vou passar a planilha manual, limpar isso aqui para aí podermos riscar e fazer as medições para os cortes do nosso banquinho. Uma coisa que eu preciso te dizer muito importante que eu esqueci de falar na lousa, lá no quadro negro, que eu tenho que te falar. Eu poderia mentir para você, para chamar a atenção, para ficar mais legal, para valorizar o vídeo. Dizer o seguinte, que você pode fazer esse banquinho em outras medidas, de outros tamanhos, outras alturas. Eu não vou fazer isso jamais, você sabe como é que eu sou, você sabe que eu friso muito pela verdade e pela segurança. Esse banquinho aqui ele tem uma regra, principalmente por ele ser nesse formato em U que nós vamos fazer hoje mais simples. Ele não pode passar de 24, 22 centímetros de altura. 30 centímetros já é uma altura perigosa, porque ele vai ser fixado só pelas laterais e por cima. Então isso aqui tem a tendência de dar uma balançada, de trincar, de rachar do parafuso, mesmo com a cola não segurar, se for maior, e machucar alguém. Eu não quero nem que você se machuque, nem que machuque sua família, nem que machuque o cliente, jamais. Então eu já estou deixando isso claro para você. Esse banquinho aqui, você respeita essa regra, vai até 24 centímetros de altura, 22, nessa faixa. Não passa disso não, para poder manter a segurança. É um banquinho realmente para ser feito em modelo pequeno. Não dá para copiar isso em modelo grande. Outra coisa que eu preciso falar para você, nunca suba em banquinho. Seja aquele maior, aquele que fizemos com os parafusos, seja o menor. Banquinho não se sobe em pé. Para mexer em cima de geladeira, para mexer em cima de armário, não se usa banquinho. Pega uma escada. Nunca se sobe banquinho, por menor que ele seja. E isso aqui vale para quem tem mais idade, para quem já é senhor, senhora, para quem tem menos idade, para quem é mais novinho. Não importa a idade. O acidente, se acontecer, pode ser feio para qualquer um. Isso pode até te colocar numa cama ou coisa pior. Não sobe em banquinho. Eu já subi no banquinho, eu tive uma queda feia, eu bati com a parte de cima da bacia no chão, fiquei 3 dias sem andar, com muita dor, foi muito sério. Poderia ter sido pior, por causa de pressa, por querer rebocar a parte em volta na instalação aqui, da obra aqui de casa, do vitrô da cozinha. Fui fazer a moldura do vitrô, com pressa de não querer parar para pegar uma escada e fazer o correto, eu peguei um banquinho e eu subi para jogar a massa. Eu desequilibrei, o banquinho virou e eu bati com as costas no chão e foi feio. Desde esse dia eu tomei esse cuidado. Use uma escada. Não, e uma escada segura. Não use banquinho, não suba em banquinhos. Isso é muito sério. E você pode achar, eu já subi mais de 20 mil vezes e nunca aconteceu nada. Um dia pode acontecer, e quando acontece é feio. Principalmente cozinha, que tem centenas de objetos com ponta. Mesas com quinas, fogão, geralmente panelas em cima. Não dá, seja o local que for, não sobe em banquinho. Vou limpar isso aqui rapidinho, para nós voltarmos e já começarmos a fazer os riscos. Bom, pessoal, deu uma limpada aqui no que deu. Já dá para você ver que ela já está com outra cara. Os 2 lados. Vamos agora aos riscos. Os 20 de comprimento, vamos supor, né, que tem 20. Supostamente que o meu tem 20 de largura, então a gente não mexe. Vamos marcar agora os 22 de comprimento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproximar a câmera aqui para você ver melhor. Como é que eu vou fazer esses 2 riscos aqui? Porque tem essas partes aqui da frente que estão com pregos, então eu já vou eliminar essa primeira parte. Bom, pessoal, vamos marcar aqui primeiro. Primeiro tudo, vamos conferir se a lateral está reta. Pega aquela régua reta que você tem aí, pode ser régua de MDF, pode ser régua de alumínio, um sarrafinho de madeira que esteja totalmente reto para colocar aqui do lado, para conferir se isso está reto. Você já fez isso em outras aulas, mas eu gosto de repassar. Ó, o meu não está reto não, está com um vão aqui feio, que eu vou ter que arrumar. Deixa eu ver se esse lado aqui está reto. Esse lado aqui tá, eu vou me basear nesse lado aqui. Esse aqui depois eu risco 1 milímetro ou 2 e corto isso no trilho rapidinho. Eu tenho que ter um lado reto, senão não vai dar certo o corte, senão já começa errado. Para poder encostar a base aqui daquele nosso esquadro caseiro, essa lateral, e o risco sair certo. Então já vou riscar aqui a primeira linha.
Dela eu vou jogar pra cá 22, risco, mais 22. Aí eu coloco lá naquela mesa deslizante da nossa serra que nós temos para cortar cortes repetidos, eu faço a marcação, corto duas com 22 exatos. Ou no trilho eu coloco o meço da linha de corte para lateral 22 centímetros, coloco um toquinho preso ali, um sarrafinho, qualquer coisa que eu possa fixar até com um grampo C, para limitar, ela encosta lá naquela linha de corte que faz 90 graus, fixo com uma cunha e corto também. É outra opção, que eu acho que eu até vou fazer isso. Eu preciso de dois cortes iguais, exatos, com 22 centímetros. Eu vou marcar então dessa linha para cá 22. Em 2 lugares. Tá marcado. Agora eu vou marcar aqui. Na lateral eu vou riscar os 22. Tá feito. Então eu já tenho essa parte aqui para eliminar, para cortar. E essa com 22. Aí dessa daqui, eu já deixo logo o gabarito pronto, já marcado onde vai ser o corte. Corto uma segunda igual de 22. Já tenho as duas. Aí só vai faltar essa de cima, que é a de 25. Esse lado aqui tá rachado, levemente rachado. Mas como esse banco aqui é só um exemplo, eu não vou provavelmente usar ele, eu vou provavelmente desmontá-lo para outra coisa. Então eu já vou fazer esse banquinho dela. Eu vou eliminar essa ponta aqui que tá ruim. Conferir se essa segunda aqui, se a lateral tá boa. Tá, essa aqui tá retinha. A ponta aqui tá meio danificada, mas o resto tá bom. Tá reto pra cá, que é o que me importa. Eu vou eliminar essa ponta aqui. Daqui pra cá eu vou marcar os 25, que é a parte de cima. 25 em 2 lugares. É o mesmo esquema que fizemos no outro. Ainda aí já tá riscado para poder cortar. Só vai faltar o sarrafo, aquele sarrafo de 8 centímetros, de 10. Que eu vou procurar aqui algum resto que eu possa cortar para eliminar. Tá feito. 25 centímetros por 20, supostamente tem a 20 aqui. 22 por 20. E mais uma segunda peça de 22 para ser cortada aqui. Eu vou montar o trilho aqui. Já começo a cortar isso. E aí eu corto por último o sarrafinho. Risco o sarrafinho de 8 ou 10 centímetros para podermos já dar continuidade a isso. Que eu preciso primeiro montar esse U. A parte de cima e as laterais. Aí eu tenho como descobrir quanto que vai ter de comprimento o sarrafo que vai dentro. Aí por último cortamos ele e já partimos na montagem disso.
Pessoal, tá aqui a de 25, duas com 22. Então agora é hora de fazermos os furos. Só que antes nós temos que achar aqui. Isso aqui é o lado que vai pra cima da de 25. Vou botar ela virada pra baixo. A parte que vai pra cima vai ficar pra mesa. Eu tenho que achar aqui a largura exata pra gente poder cortar aquela peça de ligação. Então coloca ela rente aqui já. Antes de fazer os furos, antes de qualquer coisa. Você já coloca ela rente aqui, batendo com essa lateral. E dá um traço aqui. Eu vou até marcar aqui como a gente sempre faz. Número 1, número 1. Põe um lado que vai ficar pra fora. Já escolhe o lado. Esse aqui vai ser o número 2. Então eu já vejo se tá batendo aqui reto. Se ela tá rente aqui, tá rente. Aí eu já risco ela também. Vou marcar aqui, número 2, número 2, ok. Então agora, eu vou achar essa distância aqui, entre esse risco que eu fiz e esse, que vai ter o comprimento do sarrafo que eu vou cortar agora, aquele sarrafo simples. Aquele sarrafo que vai fazer a ligação dos dois lados, das duas pernas, ou os dois pés. Tem que ser exato. O meu exato tá com 21 centímetros, 4. Vou cortar uma peça nesse comprimento. Eu vou achar o meio disso aqui agora. O meu tá com 17, não deu nem 18, que eu tive que cortar um lado, passei um pouquinho na plana, removi. Mas supostamente, o seu tá com 20 de largura, então metade de 20 é 10. Você vai achar o 10 aqui no meio, duas partes, vai riscar, vai ser o meião da sua peça. O meu é um caso à parte, como eu te falei. Vamos supostamente fingir que o meu tá com 20. Então eu marcaria aqui 10 centímetros. Eu vou achar metade do meu que é 17. O meu, na verdade, vai ser 8,5. Eu vou marcar 8,5 aqui em duas partes. Já passo uma linha aqui já, para eu já ter a certeza de onde é esse meião, para eu não errar isso aqui. Já vou deixar isso aqui riscado, já me facilita. Então aqui está o meio, aqui estão as marcações onde vai os pés. Agora é cortar esse sarrafo que eu vou cortar, acho que com 8 ou com 10 centímetros. Se eu tiver com 10, vai com 10 mesmo, até vai ser mais fácil, senão com 8, por 21 centímetros, 4 milímetros exatos, que ele vai ficar aqui nesse meião. Aí é fazer a união, colocar os tampões, finalizarmos isso. Como eu disse, é um banco muito simples, um banco muito fácil de ser feito. Por isso que eu queria trazer ele para você, pela facilidade dele. Eu estava devendo esse banco. Eu tenho alguns modelos ainda de bancos pequenos que eu realmente esqueci de trazer. Eu vou trazer para você aos poucos, nós vamos mesclando entre os grandes e os pequenos, até para não ficar cansativo as aulas. Mas é também interessante você ter os pequenininhos, porque os pequenininhos eles são rápidos de fazer, eles dão dinheiro rápido. O gasto é mínimo, com cola, com parafuso, com corte, o tempo que você vai levar cortando ele, e ele gira dinheiro rápido, porque ele sai com muita facilidade. Então é bom você também, para quem vai trabalhar principalmente com madeira, com venda, saber fazer essas opções de banquinhos pequenos, banquinhos menores, porque eles têm um mercado muito bom de venda. Pessoal, peguei uma sobra de pallet aqui, que eu achei aqui jogada. Eu ia fazer com pinos, mas eu vou até fazer com pallet, porque pallet é muito comum, todo mundo praticamente tem. Se você não tiver o pallet, que é o eucalipto, você pode fazer com pinos também, não tem problema, não vai mudar nada. Eu ia fazer realmente com pinos, é porque eu achei esse toco aqui, eu achei interessante por causa da cor. Ele dá esse tom meio avermelhado, o eucalipto, esse tom meio alaranjado, eu acho muito bonito. E ele vai destacar bem em relação ao pinos. Então eu vou até usar ele, porque ele é um pouco mais grosso, ele tem 2,5 cm. Eu falei pra você deixar com 8 aqui a largura, ou 10, para que ele fique resistente, o seu. Mas no caso do pallet, quando é grosso, e principalmente por ser eucalipto, eu até posso já com 7, o meu tá com 7,5, quase 8. Então eu vou até fazer com esse aqui, não tem problema, porque ele é mais grosso, ele me dá uma resistência menor. Pino você não faz com 7 não. Se for um sarrafo de pino de ligação, você mantém essa regra dos 8 centímetros ou 10, porque ele tem que ter um suporte, tem que ter uma largura maior para poder dar uma segurança. Eu marquei aqui já, eu marquei aqueles 21,4 centímetros daqui para cá em 2 pontos. Aí eu já risquei aqui, botei o esquadro totalmente encostado, dei um traço para esse lado aqui, peguei essa linha aqui que eu já fiz aqui, essa primeira linha, encostei ela aqui e eu risquei aqui. Tá os dois lados já riscados, vou riscar esse lado agora, pegando aqui rente esse lado, encostando bem na linha que eu fiz aqui na parte mais grossa, na parte mais larga, só para completar esse risco aqui, eu dei a volta com o risco nos 3 pontos, que eu vou colocar isso agora lá no trilho e vou cortar isso rapidinho na circular. Aí eu vou dar uma lixada nele rápido, eu acho que eu vou passar uma planinha aqui para fazermos a ligação disso. Pessoal, eu cortei aqui ele, deu uma passada com a planinha rápida no eucalipto, só para dar uma aparência melhor. Então ele vai aqui no meião, e essa aqui é a peça número 2, vai encostada aqui. A peça número 1 vai encostada aqui. O básico do básico, não tem muito o que a gente pensar aqui, muita dificuldade. Então o que a gente vai fazer agora? Eu já tenho ele aqui centralizado, mais ou menos, eu tenho aquela linha que eu fiz no meio, então eu coloco ele aqui bem centralizado. Rente aqui, os dois lados. Eu vou passar um lápis aqui, uma linha, para contornar ele, para facilitar a minha vida. Você faz aí um risco no seu. Você põe o seu centralizado, contorna com o lápis dos dois lados, ele deitado, já nessa posição. Por quê? Agora eu vou fazer 3 furos aqui.
que vão pegar nessa peça. Eu vou fazer 3 furos aqui e 3 aqui. Já vou vazar pro outro lado. Esse aqui é o lado feio, o lado que vai ficar para baixo. Vou fazer uma broca fina, uma broca de 2 milímetros, uma broca fininha. Vou fazer aqui aleatório, um em cada ponta, um no meio, em cada ponta, um no meio. E aqui eu vou colocar a mesma coisa, um no meio em cada ponta. Tá ótimo. Porque eu quero que esse banquinho tenha segurança, não é porque ele é pequeno que ele vai ficar mal feito. Não quero que ele seja mal feito nem que machuque ninguém. Esse aqui do meião, na direção aqui do sarrafo de eucalipto ou de pinos, se você usar de pinos, você coloca esse parafuso mais pra cá. Ou mais pra cá, ou mais pra cá. Fora da linha dele. Porque aqui vai entrar essa peça em pé e vai levar 2 parafusos aqui. Nesse sentido, vão 2 parafusos. Então, ele vai, se você colocar ele bem aqui, esse parafuso que pega a ligação, que vai por baixo, que pega a ligação da peça aqui, essa peça do pé, ele pode cruzar com esse parafuso que vai deitado para na horizontal. Então, você põe ele para cá ou para cá. Os outros podem ser nas pontas, a mesma coisa aqui. Você não dá essa distraída porque ele vai cruzar, pode acabar até trincando a madeira. Eu vou botar a broca rapidinho aqui na furadeira. Já vou fazer esses furos todos desse lado já para facilitar. Aí nós vamos virar isso pro outro lado, já vai estar com as pontas aqui furadas, nós vamos fazer as cavas. Uma cava com a broca de 8 milímetros está ótimo, só para poder colocar o tampão, para não ficar feio. Vou preparar isso aqui rapidinho e já volto fazendo os furos. Vou colocar aqui no meio da morcinha para fazer os furos. Agora aqueles laterais você faz bem no meio. Aqui você segue aquela regra, ou mais para esquerda ou mais para direita. Não mantém ele no meião para não cruzar com aqueles outros 2 que vão na lateral. Furei esse lado, a gente vira, tá com os pontos já aqui. Agora eu vou pegar uma broca 8 milímetros para fazer as cavas, coisa de meio centímetro, 5 milímetros, 4 milímetros, é coisa mínima para que a cabeça do parafuso entre e possamos colocar o tampão. Se você tiver o limitador, quiser colocar o limitador aqui, até mais segurança. Eu vou fazendo devagar e vou olhando para não errar, mas o limitador te dá mais precisão. Pessoal, tá feito aqui. Faltaram agora os furos das laterais. Os furos que vão aqui nos pezinhos. Você coloca o seu aqui, rente a sua linha. Atrás você vê se está batendo rente. Coloca a sua peça aqui, o seu sarrafo de ligação. Segura aqui com o dedo se você conseguir. Faz um contorno com o lápis. Já tem a marcação dele para fazer os 2 furos aqui. Por isso que eu escrevi aqui o número 2, o número 1 no outro, porque eu sei que esse aqui é o lado de dentro. Agora eu viro, aqui eu faço aquela cava, com aquela broca de 8 milímetros, igual fizemos lá na outra parte, que é a parte de fora. Aí é passar a cola e sair parafusando isso. O pessoal tá aqui, coloquei na morcinha para facilitar. Aqui onde viu os 2 riscos, eu puxei uma ponta para cá e para cá em cima. Deu uma virada, só seguir ou colocar o esquadro aqui rente a essa parte aqui e fazer um traço. Faz 2 traços, um em cada linha, para que nós possamos nos guiar aqui referente a esse lado onde é que tá as quinas, as 2 quinas batendo com as 2 pontas do lápis que eu fiz agora. Então eu posiciono aqui agora, vou fazer os furos e vou parafusar. Passa a cola, parafusa, tá feito um lado do pé. Importante, primeiro você faz essa parte da ligação com os pés, depois nós colocamos o tampo por último. Dá uma acertada aqui, põe o dedo, vê se tá rente, segura ele aqui e fura. Aqui você até poderia colocar pregos, mas é melhor para parafuso porque é um banquinho muito simples. O prego ele pode ter a tendência com o tempo de soltar a cola e ele separar as 2 madeiras e acaba causando um acidente, alguém caindo no chão. Dá aquela boa melada de cola. O meu nem é passar cola, porque o meu é só um exemplo, mas estou passando para você gravar isso na cabeça bem. Tem que ter a cola aqui,
põe os dois parafusos, já tá feito as cavas. Vou colocar a ponta, o bit agora, para parafusar isso. Só dar uma encaixada aqui, agora é só apertar. Tá feito. Agora eu já posso até colocar o tampão desse lado. Com esse lado aqui já preso, eu já posso colocar aqui na bancada e fazer o outro lado. Posso marcar ele aqui. Faço as duas pontas aqui do mesmo jeito, sigo a linha para cá com o esquadro. Vou trazer a linha aqui para esse lado, fazer aqueles dois traçados, seguindo a linha desse lado que fizemos com a peça de ligação, com a peça de eucalipto, que assim eu posso pôr por cima. Isso aqui eu nem vou colar, vamos fingir que eu passei cola, mas você tem que passar no seu. Fazer os furos agora e parafusar esse lado. Se aqui fosse aquela cola de alta performance, você até poderia colocar prego e tampão, aquela cola ela garante. Mas como eu estou usando cola branca, eu não vou facilitar. Pessoal, tá unido ele. Supostamente colocamos cola aqui, vamos fingir que a gente colocou cola, tá? Ele tá colado. Vai esperar a cola secar, agora vamos para o tampo. Os tampões e acabou. Pessoal, supostamente está tudo colado, colamos as uniões, colamos o eixo, a peça de ligação, já está feito. Um banquinho super seguro. Agora eu vou colocar os tampões aqui, cortar, lixar o excesso, já uma lixadeirinha, você passa uma lixadeirinha, acabou. O banquinho está praticamente pronto. Eu vou pegar o tampão ali, alguma coisa para colocar aqui com cola, rapidinho, a gente finalizar isso. Pessoal, os tampões, você já tem uma aula de tampão, já fizemos. Você põe cola em cada buraco, um pouco de cola. Dá uma afinada na ponta, um sarrafinho qualquer quadrado, uma tirinha, uma ribinha, mais larga que o buraco, dá uma arredondada de leve, ou uma cavilha. Eu não gosto muito de usar cavilha para isso aqui não, porque a cavilha vai entrar muito exata. Eu gosto de pegar um toco quadrado e ir afinando a ponta. É pinos, é fácil, com a faca mesmo, dá uma afinada rápida, um pouquinho mais grosso, que ela afine, que ela entre fina e entre com pressão o resto do corpo. E aí você deita aqui e vai cortando o excesso com o serrote rente. Tá feito aqui, eu dou uma lixada agora rápida. E o tampão já tá aqui. Isso eu vou fazer em todos, só para dar aquele acabamento. A gente já volta a finalizar a peça, te mostrar como é que ficou. Pessoal, tá feito nosso banquinho. É um banquinho muito confortável, banquinho muito seguro. Você vai sentar nele sossegado, tranquilo. Faz um pouquinho maior, faz com 20. No meu caso eu fiz com 17 porque era a madeira que eu tinha aqui. Você vai fazer ele mais ou menos, vai dar um pouquinho maior, vai ficar um pouquinho mais largo, vai ficar até mais bonito. Mas tá aí, pessoal, concluído. Já colocado os tampões nele. Você sempre coloca o tampão para esconder os parafusos. Você dá uma lixada. Eu dei uma lixada na mão rápida com a grossa e com a lixa 60. Tô sem lixadeira aqui agora também. Eu tenho a lixadeira de disco, mas eu não vou ligar agora por causa do barulho, já tá tarde. Mas você dá uma lixadinha aqui legal nas laterais, ele vai ficar mais bonito ainda, mais bem acabado, pronto para você pintar. Aí você pinta da cor que você quer ou você inverniza. Mas eu queria muito trazer esse banquinho para você, porque é um banquinho que também vende. E você viu que ele é muito rápido de ser feito. 3 peças cortadas e um sarrafo no meio. Parafusou, furou, fez as cavas, tá feito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que te ajude. Quero mais uma vez agradecer a todo mundo que está com a gente aqui, todo mundo comenta, que deixa seu apoio. Um agradecimento especial ao pessoal do Pix, e um agradecimento especial ao pessoal do Apoia-se. Muito obrigado a todos vocês que apoiam a gente. Sem vocês
nós com certeza não poderíamos trazer a quantidade e a frequência de aulas que estamos trazendo para vocês. Tem muita aula para trazer na frente, tem muita coisa já projetada, já preparada no cronograma para ser entregue. Falta gravar ainda algumas coisas, mas aos poucos nós estamos indo, estamos chegando, estamos avançando. Encrencando aos poucos para que todos possam participar, aprender e adquirir conhecimento para poder produzir os seus móveis, sejam peças pequenas ou grandes para vender ou para sua casa. Pessoal, tá aí, tá feito mais um projeto, tá entregue, tá concluído. Até a próxima aula, fiquem todos com Deus e muito obrigado.